Olá, amigos do Café com Radiologia. Hoje eu quero discutir com vocês esse artigo e algumas imagens sobre o aumento dos olhos, né, o diferencial do aumento do globo ocular. Nesse artigo aqui, ele foi publicado em 94 no Radiographics, tem um certo tempo, mas eu gosto muito dessa tabela aqui que ele coloca, né, o aumento do globo ocular. Você pode dividir ele com massa intraocular ou sem massa intraocular. Dentro dos casos que tem massa intraocular, você vai dividir eles em com calcificações e sem calcificações. Com calcificações, principalmente na faixa pediátrica, tem que pensar em retinoblastoma, tá? Retroblastoma. Sem calcificações, tem que pensar em melanoma, principalmente nos adultos. Então, é isso. Com massa, são essas duas divisões. Sem massa intraocular, a gente vai dividir em um aumento generalizado desse globo ocular. Então, a gente vai pensar em neurofibromatose tipo 1, glaucoma, a miopia axial, a síndrome de Proteus e desordens do colágeno. E uma outra divisão é no aumento focal. Buscando facilitar ainda mais o nosso entendimento, eu vou usar essa tabela para a gente diferenciar ainda mais. Então, quando tem uma deformidade focal, quando ela não tem um realce e tem um abaulamento posterior, principalmente o diagnóstico vai ser de estafiloma. Eu vou mostrar uma imagem de um caso real aqui. E quando tem um envolvimento da cabeça do nervo óptico ali, fazendo um abaulamento bem central, pensar em coloboma. E quando essa deformidade não é focal, ou seja, vai ter um aumento mais global dele, você pode pensar em macrooftalmos, quando o aumento é em todas as direções. Quando esse aumento ele é mais posterior, pensar em miopia axial. E quando esse aumento é mais no diâmetro anteroposterior, tanto anterior quanto posterior, em buftalmia, tá bom? Então, na prática, aqui um caso que eu trouxe, vamos observar aqui a órbita à esquerda, tem um diâmetro anteroposterior bom, tem uma área mais de hiperdensidade aqui que é um sangramento, mas observe que esse globo ocular direito tem um aumento anteroposterior e aqui atrás ele tem um abaulamento. Então esse aqui é um caso de estafiloma, normalmente ele é unilateral. A outra possibilidade que a gente não deve confundir com o estafiloma é o coloboma. A grande diferença entre os dois vai ser que ele tem um envolvimento da região retiniana. Como a gente observa aqui então nessa imagem, você vê um abaulamento focal aqui na região da retina. Então isso aqui é compatível com o coloboma. Eu coloquei ainda esse quadro aqui para a gente diferenciar, principalmente o estafiloma do coloboma, que eu acho que são dois diferenciais importantíssimos. Se a gente observar direto na imagem aqui, você vai ter uma órbita de tamanho normal, normalmente tem uma simetria, tá certo? E esse abaulamento posterior aqui, sem envolver o nervo óptico. Aqui a gente vê que tem um abaulamento focal. Baseado nisso, a gente já consegue fazer uma grande diferenciação. Uma outra coisa que é importante é pensar que o coloboma é um defeito congênito, principalmente por conta da fissura inferonasal, né? E é aqui que ele vai causar esse abaulamento na região do trapto óptico, né? Já o estafiloma ele é adquirido, né? Ele vai ocorrendo uma alteração posterior e vai abaulando aqui de forma mais global. Então pode ser por causas progressivas de miopia, que é mais comum, trauma, esclerite, infecção, e já no coloboma é uma causa congênita. Então eles têm aspectos de imagem e causa mais definidas. Uma coisa que eu achei bastante interessante aqui é que no coloboma pode ter associação com a Charge Syndrome, né? Então, Charge Syndrome vem de uma síndrome genética, é um mnemônico do inglês que vem destacando aqui o C de coloboma, o H de defeitos do coração, o A de atresia de Coana, o R de retardo do crescimento, desenvolvimento, o G de hipoplasia genital e o E das anomalias da orelha e inclusive surdez. Vou deixar no link para vocês poderem estudar. Então, para resumir, eu queria trazer essa discussão desse artigo do Radiographics, que embora antigo, ele traz aquele quadro que é interessante para ajudar no diferencial.
Então, a gente tem que ter essa noção que o aumento do olho ele pode ser relacionado à massa, ele pode ter calcificação ou não, ele pode ser focal ou difuso. Então, baseado em idade, aspecto de imagem, a gente consegue definir qual é a patologia específica na tomografia, ou ressonância, ou ultrassom, né? Então, eu acho que é interessante ter essa definição. Obrigado pela atenção e até uma próxima.